Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Já tava morrendo de saudades de vocês, né? Porque a aula de ontem já foi gravada, né? Antes da gente ter adiantado esses feriados e ter ficado em casa, né? Então a gente gravei a aula de ontem, de segunda. Hoje, né, tô gravando a aula e aí a gente tá voltando mesmo a nos ver, a estar juntinho, não é? Ainda tomando todos os cuidados, seguindo todas as recomendações, né? Usando máscara, passando álcool em gel, sempre higienizando as nossas mãos, tá bom? Mas hoje, terça-feira, dia 6 de março, né? 6 de abril de 2021, né? A gente passou pela Páscoa, né? Teve o domingo de Páscoa e comeram muito chocolate e guardaram o meu. Levaram o meu chocolate para a escola para me dar? Quero só ver, hein? Coelhinho da Páscoa foi generoso com vocês, hein? Quero ver se guardaram o meu bombom. Então, hoje, né, como a tia falou, dia 6 de abril de 2021, terça-feira, vamos agora para nossa aula de geografia. Na página de geografia, ali no livro de geografia, vamos fazer da página 26 até a página 32. Falamos sobre os meios de transporte, não foi? Na última aula, que a gente tem os meios de transporte terrestres, que são aqueles da terra, que temos os meios de transporte aquáticos, mas temos os meios de transporte aquáticos fluviais, marítimos, não foi? Que a gente deu uma olhadinha, e os lacustres. Vimos nossos meios de transporte aéreos, como os aviões. E aí, falamos um pouquinho dos meios de transporte. Hoje vamos falar sobre o trânsito e os ciclistas. O que é o trânsito, né? O trânsito é aquele movimento de carros, de veículos, ônibus, motos e pedestres. Aí na página 26, que vocês vão colocar a aula e a data, né? Tá escrito assim no quadradinho azul. Considera esse trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados em grupos, conduzidos ou não para fins de movimento, de movimentação e, conduzidos ou não para fins de circulação, estacionamento e operação de carga e descarga, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Então, trânsito é isso, é o movimento das pessoas, dos veículos, dos animais que a gente tem nas vias. E aí a gente tem aquelas vias públicas, né? As vias públicas são aqueles locais, né, de circulação no nosso dia a dia, onde passa carro, onde passa pessoas, né? Às vezes passa os animais, grupos de animais no nosso dia a dia. O trânsito ele envolve vários elementos. Ele envolve as pessoas, os veículos, né? Os veículos que são motorizados, os outros que não são, como as bicicletas, os skates, patins, né? Então a gente envolve muitos elementos. E essas vias públicas, né, que são essas vias de transporte, elas precisam ser sinalizadas. Elas precisam ter sinalizações para poder evitar acidentes. Aquela via, aquelas ruas que são bem sinalizadas com a placa de que a gente tem algumas das plaquinhas na página 27, de pode seguir em frente, que não pode estacionar, a velocidade permitida, de pare, que não pode. Quando eu tenho um risco na imagem, como aí da bicicleta, é porque é proibido o ciclista. Quando não tem um risco, é porque é liberado. Igual do Ezinho. Se eu tenho um Ezinho riscado, é porque naquele local ali não pode estacionar. Mas se eu não tenho um Ezinho riscado, é porque ele é permitido estacionar. Há sinalizações tanto para os motoristas, que são aqueles que estão dirigindo, quanto para os pedestres, que são aqueles que estão andando, né? Que estão caminhando. Tenho regras para os dois, porque os dois devem seguir essas regras
para a gente poder evitar acidentes, não é? Eu tenho o semáforo tanto de pedestre como de veículos. O de pedestres, ele possui duas cores. Geralmente, né, tem um bonequinho parado e tem um bonequinho andando. Eles são, né, eles nos ajudam a saber a hora de atravessar a rua. Quando o meu bonequinho estiver parado e vermelho, significa que perigo, que eu não posso atravessar. Às vezes é o bonequinho vermelho e às vezes tem uma mãozinha assim em vermelho dizendo que eu não posso atravessar, que eu tenho que ficar parada. E quando é o meu bonequinho andando, significa que eu posso passar. Mas eu posso atravessar em qualquer lugar? Eu tenho que atravessar na faixa de pedestre. Eu tenho que atravessar na faixa de segurança, assim também chamada, como está aí na página 27, no número 2. Atravessar sempre na faixa de segurança. É o local onde o pedestre deve atravessar. Ela é pintada no chão e serve para evitar acidentes. Todo veículo deve parar antes da faixa de segurança, dando passagem preferencial para os pedestres. Então, antes de atravessar, eu tenho que parar, olhar o sinal, olhar se o sinal de pedestre está aberto para eu poder passar, esperar os carros pararem e depois atravessar na faixa de pedestres. Mas, tia, tem lugares que não tem a faixa de pedestres, que não tem a sinalização, o semáforo de pedestre. O que eu faço? Nesses locais, eu vou ver o semáforo de veículo. O semáforo de veículo, ele tem 3 cores: o vermelho, o amarelo e o verde. Quando estiver vermelho para os veículos, eles têm que parar. Significa perigo, então eles não podem continuar. E aí eu posso atravessar somente no vermelho do veículo. Mas quando estiver no amarelo, só significa atenção para o motorista, porque o sinal vai fechar. E no verde significa que ele pode passar. O amarelo significa atenção e não que o motorista deve acelerar, e sim atenção para ele ir freando, porque o sinal vai fechar. Então a gente tem que olhar para os dois. Quando o sinal fechar, a gente olha para os dois lados para ver se os carros pararam, para depois eu poder atravessar, tá bom? E atravessar na faixa de pedestre, na faixa de segurança. Aí na página 28, tá assim: quando há qualquer problema com o semáforo, o guarda de trânsito organiza o tráfego. O tráfego é a movimentação dos veículos usando um apito. Ele ajuda a travessia dos pedestres quando o movimento é grande. É importante sempre respeitar o guarda de trânsito. Na página 29, tá assim: você sabia? Pelo novo Código Nacional de Trânsito, o pedestre que atravessar fora da faixa de segurança ou fora da faixa do pedestre pode pagar multa, pode ser multado, tanto fora da faixa de segurança do pedestre quanto fora da passarela. Sabe ali na Via Láctea? Tem gente que não sobe a passarela para atravessar, atravessa por baixo, coloca a sua vida em risco. Então, a pessoa que não usa a passarela e atravessa embaixo pode sim ser multado por isso. O condutor, que é aquele que está dirigindo, ele deve ter cuidado dobrado ao sair dirigindo, pois ele é responsável pela vida do pedestre e do passageiro e pela própria vida também. Por isso, é importante que ele tome alguns cuidados. Sempre ao dirigir, usar o cinto de segurança. Não colocar a cabeça
nem os braços para fora do carro. Crianças no banco traseiro e devem usar o cinto e a cadeira especial, né? Ou é a cadeira ou é a poltrona, o assento, né? Depende da idade e do tamanho dela. E não usar o celular enquanto dirige, porque quando você está usando o celular, você não está mantendo a atenção 100% naquilo que você está fazendo. É muito importante ter cuidados, né? Aí na página 30 tá assim: leia as dicas para pedestres e motorista e depois observe as cenas abaixo. Pinte apenas aquelas que correspondem às ações responsáveis no trânsito. Andar sempre na calçada e respeitar as calçadas, não estacionando nelas. Está certo, então eu vou pintar. Atravessar sempre na faixa de segurança. Parar para o pedestre atravessar. Está certo ou errado? Está certo. Então eu também vou pintar. Antes de atravessar, olhar atentamente para os dois lados. Não parar o carro. Se tiver alguém para atravessar, o motorista não deve parar o carro. Tá certo ou errado? Errado, isso mesmo. Evitar andar pelo meio-fio. Passar rapidamente, independente da situação. Eu tenho que passar rapidamente pela rua? Não, né? Eu tenho que andar com atenção. Não posso andar correndo, eu tenho que andar seguindo, né, o limite das ruas. Atravessar sempre na faixa de segurança, respeitando todos os sinais, respeitando todos os sinais das prioridades absolutas aos pedestres na faixa de segurança ou fora dela, certo, não é? Então eu vou pintar 3 quadrinhos aí, pintem com capricho. Na página 31, tá assim: relacione de acordo com o comportamento correto de cada pessoa no trânsito. Vai ter comportamento que será tanto do pedestre, quanto do passageiro, quanto do motorista. Aí vocês vão colocar o número dos dois. Quem está a pé é o pedestre, então 1 para o pedestre. Quem acompanha é o passageiro, então você vai colocar 2 para o passageiro. E quem dirige é o motorista, então você vai colocar 3 para o motorista. Quem é que tem que esperar o momento de fazer a travessia quando os veículos estiverem parados no trânsito? Quem tem que esperar para poder atravessar? O pedestre. Qual o número do pedestre? 1, então eu vou colocar número 1. Quem tem que usar corretamente o cinto de segurança? O motorista e o passageiro. Quem é que não tem que colocar as mãos e nem as cabeças para fora do carro? O motorista e nem o passageiro, não é? Então é o 2 e o 3. Quem é que tem que manter distância segura do veículo que está imediatamente à frente? Quem não pode andar grudado com outro motorista, com outro veículo que está na frente? O motorista, não é? Qual o número do motorista? 3. Só atravessar quando a pista estiver livre. Quem só pode atravessar quando a pista estiver livre e segura? O pedestre, então número 1. Dar prioridade para os idosos, as gestantes de deficiente físico sentarem. Quando eu subo no ônibus, eu tenho que dar prioridade para as outras pessoas que são idosas, gestantes, que são os grávidos, não é? Ou os deficientes. Então, isso aí é uma regra para os passageiros. Então, qual é o número do passageiro? 2, isso mesmo. Respeitar os limites de velocidade de cada via. Quem tem que respeitar os limites? O motorista que está dirigindo. Respeitar e dar prioridade aos pedestres. Quem é que tem que respeitar e dar prioridade aos pedestres? Quem é que fica lá?
O motorista. O número 3. Quem é que tem que, se não houver calçada, deve se locomover no canto esquerdo da via, bem no cantinho esquerdo? Quem é o pedestre? Muito bem. Número 1. Esperar que o veículo esteja completamente parado para descer ou subir. Quem é que tem que esperar que o ônibus pare totalmente para poder descer e subir do ônibus? O pedestre, não é? O passageiro, não é? Então é o número 2. A criança, ela deve ser conduzida pela calçada e segurada pela mão. A criança não deve ficar solta, porque tem criança que não sabe que a rua é perigosa. Então aí ela sai correndo e vai para a rua e pode acontecer um acidente. Então é número 1, são os pedestres. E prestar socorro às vítimas de acidentes. Aí todas as pessoas, né, inclusive os motoristas, devem prestar socorro para as vítimas do acidente, para aquelas pessoas que foram acidentadas. Muito fácil, não é? E na página 32, vamos falar sobre os ciclistas. Os ciclistas, eles não podem andar de qualquer jeito por aí. Só pegar a bicicleta e pronto. Eles também devem seguir algumas leis para a gente poder evitar acidentes. E essas leis que eles devem seguir tá aí no amarelo. Os ciclistas deverão respeitar as seguintes regras de trânsito. Eles têm que circular nas pistas com cuidados. Quando em grupo, criarem uma fila um atrás do outro e sempre pela direita. Ao observar a placa com sinal de pare, parar e olhar para os dois lados antes de começar a pedalar novamente. Quando houver a placa de preferência, diminuir a marcha para dar passagem a outro veículo. Diminuir a marcha, diminuir a velocidade. Dar preferência ao pedestre quando houver faixa para travessia, quando tiver lá a faixa de pedestre. E sinalizar quando for fazer manobras, quando for fazer curvas, né? Quando for ultrapassar um outro ciclista, sempre avisar, sinalizar com a mão, né? E eles não podem andar de qualquer jeito. Eles têm que andar usando, né, equipamentos de proteção. E aí vocês vão me dizer e vão circular quais são os equipamentos que eles devem usar, que devem ser utilizados pelo ciclista. É o lápis, joelheira, tênis, capacete, boné. Eles devem andar de chinelo. O chinelo, ele é fácil de sair e embolar no pedal e é muito perigoso. De luva. E aí vocês vão circular. São 4 equipamentos que vocês vão circular, tá bom? E por hoje é só. Façam a atividade com atenção. Beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!